Também não ia ser também nada de ruim para nós. Falando exemplo, se fosse. Entendi, mais tranquilo. Meus queridos, estamos aqui nesse conclave, página 41, irmãos. Então eu pretendi nessa primeira parte da aula estar falando para vocês a questão do ser humano, tá? Abrangendo aí toda essa condição pecaminosa, essa condição humana mesmo, né? Estado de pecado. Não é só estado de pecado, tá? É um ser pecaminoso. Porque Deus, Ele nos salvou, já falei isso para vocês outras vezes, umas 3 ou 4 vezes que eu me lembro, mais ou menos. Eu vou falar de novo. Deus, Ele não nos salvou daquilo que a gente fazia como ato pecaminoso. Deus nos salvou de uma natureza em quem nós éramos, de um ser pecador. Então Deus me salvou do que eu era, ou do que Deus está me salvando do que eu sou. Então eu não peco, eu não sou pecador porque eu peco, não é? Peco e me torno pecador. Não, eu peco porque eu sou um pecador. Na verdade é inevitável que eu não peque. É inevitável. Coqueiro, o que dá coqueiro? Coco. Goiabeira. Ser humano. Pecado. Eu pensei que você ia falar menino, menina. Não. Ser humaninho. Um pecadorzinho então. Então é isso, um coqueiro dá coco, goiabeira goiaba, ser humano dá pecado. É a produção da sua natureza, é o fruto, é o resultado. Então nós pecamos porque somos pecadores, temos a natureza pecaminosa. E Deus está nos salvando de quem nós somos, irmãos. O pecado, Jesus disse, não é o que entra no homem, é o que sai do homem, é o que procede do homem. Porque é do homem que origina-se essas coisas. A maledicência, o adultério, o roubo, a bebedice, tudo isso sai do coração do homem. É de dentro, é esse ser que nós somos. Mas estamos sendo resgatados para ser uma nova criação, uma nova criatura. Por isso que eu disse que Jesus é uma nova Gênese. Segundo aos Coríntios 5,17, eu li isso para vocês, uma aula passada retrasada. Os que estão em Cristo é nova criação. Tudo se passou e agora, né, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então Jesus é uma Gênese nova, é uma nova semente. Tanto é que a semente, o sêmen, olha só, o espermatozoide, o sêmen que gera Jesus é divino, não é humano. Tem que falar assim para chamar atenção. O ser humano, Jesus, ele não tem origem humana na geração, porque é o Espírito Santo, né, que gera, que engravida Maria, que empuxa Maria, é o Espírito Santo, irmão. Certo? É o que gera. A sombra do Onipotente te cobrirá, e o ente que há de nascer será santo, totalmente santo, separado, totalmente diferente. Nenhum ser humano pisou na terra, ou nenhum ser humano que pisou na terra foi tão humano quanto Jesus. Jesus é o 100% homem. Ele de fato é o chamado aqui que aliás, não é aqui que diz não, desculpa, enroscando aqui, parece. É o página 41? Não, faz parte do material do curso, mas não é esse livro não. É que tem um livro lá de Cristologia, então a gente vai trabalhar, né? E tem lá a expressão muito interessante, é que eu estou dando para os irmãos na terça lá. Mas lá ele usa uma expressão muito interessante. Jesus é 100% hominal, é o 100% homem na essência. Todos os outros seres humanos são seres humanos falsos, tá certo? Comparando, por exemplo, olha a comparação, preste atenção, outra coisa interessante. Um ser humano igual a nós, para a gente comparar, seria a distância, um ser humano e um bonequinho de pano. Tem uma diferença enorme, não tem? Ainda que eu fizesse um bonequinho com a sobrancelha assim, tal, um óculosinho assim e tal, aquela barriguinha assim meio vantajada, colocar do meu lado, mas vai ser um boneco de pano, parecido comigo, mas a distância a gente chama de ontológica, é a distância de ser, é uma distância assim, isso aqui é um ser, esse aqui é outro ser, é totalmente diferente, é um abismo de separação. Então a comparação é essa, ser humano e boneco de pano. Quando se pega Jesus e o ser humano, é a mesma comparação.
Jesus e o ser humano nós. Olha a distância, ser humano boneco de pano, Jesus e nós. Então esse aqui é o original, esse aqui é o 100% humano. E todos os outros seres humanos, em comparação com Jesus, nossa, a distância é muito grande. Tanto é que nesse ser humano foi necessário gerar de novo uma nova natureza. Vocês percebem? Nesse ser humano alcançado pelo Evangelho, foi necessário colocar nele uma nova natureza. Foi introjetado uma nova natureza. Foi criada uma nova natureza. Ele nasceu novamente, irmãos. É uma nova natureza da água e do Espírito. Vocês percebem o que a gente está falando, a profundidade, a ação de Deus radical para fazer. Deus, ele fez assim: matou o pecado em nós, mas preservou o pecador que nós somos. Ele matou em nós o pecado, deixou vivo o pecador. Porque se ele fosse matar o pecado junto com o pecador, Já era. mas o que ele fez? No momento que ele mata o pecado, no momento que ele arranca de nós essa inclinação poderosa, radical, para viver pecando, ao mesmo momento ele coloca vida em nós. E a nova vida é a vida de Cristo. Seria mais ou menos assim, irmãos, porque nós não somos salvos pela morte de Cristo, nós somos salvos pela vida de Cristo. Eu fico falando aqui, falando, não, irmão, deve ter uns negócios tão interessantes assim, mas acho que ele está viajando, porque a Bíblia não fala nada disso. Não fala assim, é que às vezes eu não cito diretamente. Por exemplo, isso aqui eu vou pegar, que eu estou afirmando aqui, em Romanos. Nós não somos salvos pela morte de Cristo. A morte de Cristo nos reconcilia com Deus. Está certo? Então nós não fomos salvos pela morte. A morte nos reconcilia com Deus. A vida nos é dada pela ressurreição ou pela vida de Cristo. Então nós não somos salvos pela morte, e sim pela vida de Cristo. Romanos, capítulo de número 8, né? Não, capítulo de número 5, verso de número 10. Romanos 5 e 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, calma aí, gostaria que todos achassem. Vamos devagarzinho. Achou agora? Achou? Então vamos lá. Verso 10, tá? Capítulo 5 de Romanos, versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, nós sendo inimigos fomos reconciliados pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós somos salvos pela vida de Cristo, porque se Cristo tivesse morrido, poderia até nos reconciliar, porque aplacou a ira de Deus, mas nós não teríamos vida eterna se Ele não tivesse ressuscitado. A ressurreição é a doutrina essencial do cristianismo, irmão. Vou dar um exemplo aqui, para ver se a gente entende melhor o que teria acontecido se Jesus não tivesse ressuscitado. Inclusive Paulo vai dizer em 1 Coríntios que seria inútil a nossa fé, vã a nossa fé, se Jesus não tivesse ressuscitado, certo? 1 Coríntios capítulo 15, lá nos primeiros versículos, Márcia, irmã já vai encontrar essa declaração aí. Lá pelos versos, talvez 20 e pouco, tá? Já tem essa declaração de Paulo aí, 22 talvez. Mas preste atenção no exemplo aqui, Imagine só um pai andando pela rua com o seu filho aí de 5 aninhos. Uma bala perdida vem e atinge esse menino, corre para o hospital, leva o menino para a mesa de cirurgia, o pai lá aflito esperando, aí vem o cirurgião com a bandejinha, né, a bandejinha assim de metal, e o projétil da bala, que atingiu o menino. Diz assim, ó, tiramos a projétil, a bala do corpo do seu filho. Tiramos. Tá mesmo meu filho? Não, morreu. Mas nós tiramos. Aquilo que causou a morte do seu filho, nós conseguimos retirar do corpo dele. Nós arrancamos aquilo. Está aqui. Não, mas e meu filho? Não, ele morreu. Mas o que provocou a morte dele, nós conseguimos retirar. Eu entendi. Não valeria nada? É o pecado. Não valeria nada? Então, se a morte de Cristo é o que retira de nós, ou que retira o pecado, Jesus leva sobre si os nossos pecados, se Ele não nos desse vida, não adiantaria. Então nós somos salvos pela vida. Ele arrancou de nós essa natureza que nos levava para a morte, mas se Ele não introjetasse vida, não adiantaria. Ele nos deu vida, irmãos.
não só tirou a velha natureza, nos deu uma nova natureza. Aleluia. Uma nova fonte Glória a Deus. que jorra pela vida eterna. O Espírito de Deus, o Espírito de vida, ele fez com que habitasse em nós e gere em nós vida, irmãos. E toda a morte, vai sendo sugada pela vida de Deus. 1 Coríntios, inclusive, capítulo 15, está escrito isso. A morte, aliás, será absorvida pela vida, a ponto de a vida ser tão envolvente, tão monstruosa, tão poderosa, tão muito maior, que ela sugará a morte e aniquilará a morte. É o capítulo de número 15, verso 51, eu vou ler todo o versículo. Isso aqui também. 51. Isso aqui também eu queria que você fizesse uma Tá? Deixa eu só ler para completar o pensamento. 15:51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Seremos todos. No momento, um abrir e fechar de olhos, verso 52. Porque, olha só, a trombeta soará. Jesus vem nos arrebatar, irmãos. Aquilo que é mortal, aquilo que é mortalidade, será abstraído, né? Será revestido da imortalidade. Ou aquilo que é corruptível, passível da morte, será revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragado, irmãos, absorvida, engolida foi a morte na vitória. Onde está, ó morte? Onde está, inferno, a tua vitória? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Verso 57. Vocês percebem o poder da ação de Deus sobre o ser humano perdido? Refreia a morte, mata a morte, dá a vida e a vida eterna. E a vida que ele chama de abundante, a vida eterna que nós já temos, amados. Isso é o que Deus está fazendo nessa nova humanidade, resgatando esse corpo mortal, resgatando essa alma mortificada pelo pecado, resgatando e ressuscitando o espírito que em nós estava morto nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Efésios capítulo de número 2, vós estávamos mortos em vossas ofensas e vossos pecados, veio ele e ressuscitou vocês, reavivou vocês. Olha que coisa linda, né? Nos deu nova vida. Isso para mim é uma notícia, é um evangelho assim impressionante, umas boas novas. Qual é o texto, Barão, tu quer? Não, você estava falando da bala, tudo, e o texto aqui fala Do Romanos? O texto fala do Coríntios, 1 Coríntios 29 fala uma coisa, eu queria que você fizesse. Ao 15, né? 15:29. 15:29 fala assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Isso. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, Isso. porque se batizam por causa deles? Isso. Está falando de pessoas, tipo, outras pessoas mortas, assim, está falando que não vão ressuscitar. O que vale isso? Como você está falando, como você falou. Se a realidade não é um fato, por que estão se batizando por pessoas que já morreram? Se ela não ressuscitar, Se a morte é o final de tudo e não tem mais nada, então eles estavam pior, né? Esse grupo que havia lá na cidade de Corinto estava pensando pior. Mas Paulo ele vai falando, não, a ressurreição, se Cristo não tivesse ressuscitado, é em vão a nossa fé. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo, ele é aquele que veio como sendo o primeiro de uma safra enorme de colheita de aqueles que seriam ressuscitados, tanto espiritualmente quanto ressuscitados integralmente, que é o ser humano que nós seremos na eternidade, irmão. Então assim, o ser humano se perdeu lá atrás, se perdeu. O Adão foi o cabeça capital, foi o cabeçudo, que desgramou toda a humanidade. Foi, Romanos 5 está dizendo, ele foi o cabeçudo, foi ele que desgramou tudo. Todos morreram nele, todos pecaram nele por um homem. Está aí acontecendo toda essa bagaceira. Mas aí também o Romanos vai dizendo o seguinte: mas por outro homem, por Jesus, vem o dom gratuito de Deus. Se por um homem entrou a ofensa, né?
morreram muitas pessoas por essa ofensa, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é o dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. É o verso de número 15 que eu estou lendo aqui, Romanos 5. Então ele vai dizer isso: o império da morte reinou de Adão até Moisés, até a lei, até que veio Jesus como novo homem. E aí, como em Adão morreram todos, em Jesus vivificam todos também que estão nele. Então Adão e Jesus, que é o segundo Adão, ou que é o último Adão. 1 Coríntios 15 está escrito isso aí também. Ele é o do céu, ele é o celestial, ele é o que gera vida. Ele, não é isso? Está escrito aí, mano? As primícias do Criador. Isso, ele. Que é a morte. Você está lendo 48, né, mano? 46. 1 Coríntios 15, 46. Mas não é o primeiro espiritual. O que Paulo está falando aqui, inclusive, o que ele está tratando é o que acontecerá com o nosso corpo. Primeiro foi semeado o quê? Esse terrenal, né? Esse biológico, que é esse corpo aqui. Ele está falando de um corpo que nós teremos, que é um corpo espiritual. Então, não é primeiro o espiritual, senão o animal, né? Depois o espiritual. O primeiro homem, verso 47, é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Verso 48. 1 Coríntios 15. Você falou Romanos várias vezes. E eu falo 1 Coríntios também. Ele está falando de Romanos, de Efésios, de Coríntios. Tem que ficar ligado na fiação. Mas acho que tu que falou Romanos. Falei também. Não, também. 15 e 46. Não. Não, 15. 15. Não. Eu vi, eu marquei o que se Então, e agora 1 Coríntios 15, 46. Está gravado, tá? Tá. O pentecostal fala rápido mesmo. 1 Coríntios 15, tá ali, verso 48 agora, tá? Qual o terreno? Olha, qual o terreno? Tal qual o terreno. Tais são também os terrenos. Adão gera Adão, né? E qual o celestial? Tais também os celestiais. O celestial gera o celestial. O Adão gerou a gente, Jesus gerou a gente. No espiritual. Vocês percebem que a Bíblia trata, irmão? Que coisa linda que é esse resgate da humanidade, essa ação poderosa de Deus destruindo a morte. Acabou, irmão. A morte já era. Já foi. Jesus Cristo, ele ensinou sobre a ressurreição, né? Sim, Ele, opa! ele ensinou assim, não ensinou só para os discípulos, porque tem aquela parte onde